Como escrever uma autobiografia? Meu nome é Gabriela Gasparin, eu sou jornalista, escritora, fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção. Eu publico, nessa editora eu publico majoritariamente os livros que eu escrevo, sob encomenda, e também os livros dos autores para os quais eu dou consultoria literária. Bom, gente, antes de falar um pouquinho sobre como escrever uma autobiografia, eu quero pedir para você curtir aqui a página, o canal, se você estiver no YouTube, ou no Instagram, se você estiver no Instagram, fazer um comentário, perguntar, tirar dúvidas, se você quiser também acompanhar a gente para você receber novos conteúdos, no Instagram, no YouTube tem o sininho, toca aí o sininho para você acompanhar. Eu vou ficar muito feliz de saber que tem mais pessoas, que vocês estão aí gostando do que eu estou postando. Mas vamos lá. Como escrever uma autobiografia? Primeiro eu vou explicar rapidinho o que é a autobiografia, porque algumas pessoas confundem os termos. Então, gente, existe autobiografia e biografia. A autobiografia, como o próprio nome diz, é uma história de uma vida contada pelo próprio autor, a história do próprio autor contada por ele mesmo. Então é a minha vida que eu mesma estou contando, estou escrevendo em primeira pessoa, a autobiografia, ok? A biografia é a vida de uma segunda pessoa escrita pelo autor, que é o escritor. Então, algum jornalista, escritor, profissional de alguma área vai escrever sobre a história de vida de uma pessoa que ele admira, de um familiar, de uma celebridade, de uma personalidade, de um especialista. E aí ele vai fazer entrevistas para coletar informações sobre a vida daquela pessoa, tá? Então é diferente. Este vídeo é sobre a primeira, que é a autobiografia. Você mesmo escrevendo sobre a sua própria vida, tá bom? Então, gente, muitas pessoas têm este sonho e eu vou começar dizendo aqui assim, se você quer escrever a sua autobiografia, primeiro pensa no objetivo. Por que você quer escrever? O que você quer com isso? Então existem diversas motivações, por trás da escrita de uma autobiografia. Porque é muito comum, as pessoas elas passam por momentos difíceis, elas acreditam que passaram por muitas dificuldades durante a vida, ou elas têm uma história muito impactante, elas querem compartilhar isso por dois motivos. Um, porque é curativo, quando a gente conta uma história, que nem quando a gente desabafa com um amigo, você vai lá e conta e fala, nossa, parece que saiu um peso do ombro, Então é muito curativo escrever sobre essas histórias, se você teve uma vida passou por muitas dificuldades, e também porque outras pessoas que estão passando pela mesma situação, elas podem ser ajudadas com a sua história, Isso daí pode motivá-las, inspirá-las, elas podem criar uma empatia aí, elas podem sentir empatia pela sua história. Então este é um dos motivos, O outro motivo pode ser, porque eu gosto da minha história, eu acho que vai ser legal contar a minha própria história, vai ser divertido, eu já faço isso pela internet, eu fico contando já um pouquinho sobre quem eu sou, sei lá, eu tenho muitos seguidores no Instagram e eu quero contar a minha história, por que não, Eu acho legal compartilhar, me deixa feliz, Pode ser. Ou pode ser também porque você é um profissional de determinada área, e aí você acredita que a sua biografia, a sua autobiografia, ela pode ajudar até mesmo no sentido de profissional, outras pessoas que têm a mesma profissão que você, porque a sua história de vida pessoal se confunde com a sua, obviamente, a nossa vida profissional faz parte da nossa vida pessoal, A gente não tem, assim, duas vidas, Então, tudo que a gente faz, querendo ou não, afeta, a nossa vida, uma das duas, dos âmbitos aí. Então, gente, estabeleça por que você quer fazer isso vai te ajudar a começar a escrever, porque toda vez que você tiver dificuldade na escrita, você vai lembrar, não, mas eu estou fazendo por conta daquele objetivo ali, então é importante para mim continuar, tá? Então, o primeiro passo é, saiba o motivo. Segundo passo, bom, a história você já sabe qual que é, de cor e salteado, não é verdade? Você já viveu tudo isso, então você sabe exatamente tudo o que você passou até aqui, mas como começar essa história? Como estruturar essa história? Então, gente, uma dica muito interessante que eu dou, que pode ajudar um pouquinho, é a jornada do herói. Eu já gravei um vídeo sobre a jornada do herói, eu vou colocar aqui nos comentários, ou eu vou colocar, se estiver no YouTube, eu vou colocar em algum lugar, que eu acho que tem esse recurso, para você assistir esse vídeo sobre a jornada do herói. Eu vou resumir bem aqui, mas a jornada do herói, ela tem 3 fases, A iniciação,
a fase do meio, que é a fase da aventura, e a fase final, que é o retorno, né? E essa jornada do herói, ela é utilizada em filmes de ficção, em roteiros de publicidade, e também em histórias reais, né? Para escrever histórias reais. Por quê? Porque ela é inspirada na mitologia, que por sua vez é inspirada nas nossas próprias vidas. Então o que ela fala? Que a gente sempre tem uma vida que está lá normal, meio que comum, meio que no cotidiano como todo mundo. De repente tem uma aventura, alguma coisa que nos chama para fazer algum desafio, alguma dificuldade. Você sai daquela zona do conforto e depois você no final volta transformado, né? Então você passou por tudo aquilo e hoje em dia você está na situação que você está. Então, independente se for uma autobiografia mais de cunho profissional ou pessoal, isso daí encaixa perfeitamente, porque a gente sempre vai ter esses 3 estágios. Então isso pode te ajudar na hora de transformar a sua história, que você às vezes acha que está meio sem graça, que está meio uma vida muito comum, numa coisa mais com carinha de história mesmo, né? Porque aí vai ter os desafios, aí você vai conseguir identificar, então tais e tais e tais foram meus desafios, né? Esse aqui é a grande transformação pela qual eu passei, o grande aprendizado que eu tive, e é isso que eu quero transmitir com esta obra, né? E aí você estrutura a sua história desta forma. Uma dica que eu dou para quem nunca escreveu e para quem está meio perdido sobre como começar a escrever a autobiografia, isso eu costumo falar nas consultorias literárias que eu dou também para os autores, é fazer uma linha do tempo. Dá trabalho, tá, gente? As pessoas geralmente elas começam e aí elas desistem, mas não tem outra alternativa. A linha do tempo, o que é? É você ir colocando a sua história em ordem mesmo, cronológica no começo, tá? Não que o seu livro vai ter que ser escrito em ordem cronológica, por favor, é só para você estruturar. E aí você vai lá e marca todos os principais acontecimentos. Isso pode ser um trabalho que vai durar um tempo aí, né? Algumas semanas, um mês, algum tempo. Porque não adianta você fazer correndo, porque isso vai ser a base, é como se fosse a matéria-prima que você vai trabalhar para colocar a sua história no papel. Porque apesar de você saber de cor e salteada a sua história, você pode esquecer de muitos acontecimentos, você não vai se lembrar. Se você começar a escrever lá sem ter nenhum parâmetro, você vai começar meio que perdido, né? Então pode te ajudar a ter essa linha do tempo, porque também você vai identificar quais são os principais pontos. É isso que eu faço, pelo menos, quando eu escrevo autobiografias, né, como escritora fantasma, digamos assim, ou até mesmo como coautora. Eu ajudo as pessoas, a pessoa vai me contando toda a história dela como se fosse mesmo numa linha do tempo, e ao final, quando eu for começar a escrever, eu só começo a escrever depois que eu já sei toda a história dela. E aí, eu não preciso começar necessariamente pelo começo, pelo nascimento. Não, você pode começar por um ponto impactante, para depois ir puxando para voltar para o começo, para depois... Você pode fazer nessa brincadeira, mas desde que você saiba exatamente quais são esses principais aí acontecimentos da sua história. Bom, gente, é isto. Eu espero que eu tenha ajudado você a escrever uma autobiografia. Se eu não ajudei, se ficou faltando informação, se você ainda tem dúvidas, me pergunta aqui que eu vou responder. E é isso aí, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.